Salve, camaradas, Estes Dias aqui do canal do Estes Raça, Classe e Revolução. A gente está chegando para mais um vídeo aqui em nosso canal, quentíssimo, com o título Polêmica com Beatriz Bueno sobre o projeto Parditude. Firmeza, mas antes de ir para o vídeo, queria prestar aqui toda a nossa solidariedade, a minha e a do meu partido, PSTU, ao camarada Jones Manuel, do PCB. Certo, que nos últimos dias aí tem sofrido um monte de ameaças de grupos neonazistas, certo, ameaças de morte, distorções, agressões racistas, e segundo o Jones, o Ministério Público Federal até o momento não fez absolutamente nada, firmeza? Que é a prova de que a nossa autodefesa tem que ser organizada por nossa classe, pela nossa raça. Tem que continuar sim pressionando o Ministério Público Federal, mas é necessário a gente ter isso como horizonte, até porque com grupos fascistas, nazistas e racistas não se dialoga, não se debate, tem que ser esmagado no ovo. Então fica aqui toda a nossa solidariedade ao camarada Jones Manuel, certo? Vamos aí à vinheta e vamos ao vídeo. Gente, o projeto Parditude ganhou projeção nas redes sociais nas últimas semanas em função da polêmica do Mano Brown com a Camila Pitanga no podcast Mano a Mano, que o Brown chama a Camila Pitanga de mulata, ela não gosta, e o Brown fala, bom, até eu também tenho a pele mais clara, sou mulato, pardo, etc. Depois o Brown pediu desculpa, mas aí a coisa ganhou as redes sociais, a direita reacionária aproveitou e veio com os dois pés no peito do movimento negro, justamente para que historicamente eles tentam negar a importância da identidade racial negra e também dos negros de pele mais clara se autodeclararem como negros, tá? A Beatriz Bueno, que é a principal figura pública do projeto Parditude, certo? Não é um movimento, ela não caracteriza como movimento, não sei se pretende ser um movimento, eu acho que é uma ideologia, tá? Aproveitou também, deu uma surfada nessa onda, certo? Para justificar as suas posições, e muito recentemente a Beatriz Bueno, que é a principal figura do movimento Parditude, do projeto Parditude, que ela coloca como um projeto que visa incorporar todos os mestiços, respeitando a sua diversidade no interior desse projeto, tratando os pardos quase como se fosse uma outra raça, uma raça específica, com características específicas em função das suas vivências particulares, singulares, etc. O que ela faz? Ela pegou recentemente um vídeo do Jones Manuel, em que o Jones Manuel gravou esse vídeo há 5 anos atrás, mais ou menos, fazendo crítica ao movimento negro, afirmando que a maior parte das organizações do movimento negro é financiada por instituições ligadas ao imperialismo e, em função disso, acaba importando o modelo binário dos Estados Unidos, negro e branco, negro é negro, branco é branco, e segundo Jones Manuel, a nossa formação histórica é diferente da dos Estados Unidos, aqui sim teve uma mistura maior, então tem sim os grupos específicos, pardos, mestiços, etc. A Beatriz Bueno aproveitou isso aí, fala, viu, o Jones Manuel está falando justamente isso que eu estou defendendo aqui, que os pardos sim são um grupo específico, certo? O problema é que tanto o Jones como a Beatriz estão redondamente enganados, fazem uma caricatura do problema racial dos Estados Unidos e do censo racial dos Estados Unidos, que é muito mais complexo do que se imagina. O Jones tem razão sim quando ele afirma que a maior parte das organizações do movimento negro na atualidade é financiada sim por instituições, por fundações ligadas ao imperialismo, como é o caso da Fundação FOR, e isso é uma grande contradição, principalmente as ONGs. Isso é uma grande contradição porque o racismo que nós enfrentamos na atualidade é um produto do século XIX, foi elaborado no século XIX, a serviço da expansão imperialista, sobretudo pelo continente asiático e africano. E, portanto, é uma contradição ser financiada por organizações que são ligadas ao imperialismo
que se alimentou e se alimenta do racismo. Agora, daí deduzir que o modelo do Brasil é um modelo binário, porque é produto dessa relação das organizações do movimento negro com o imperialismo, é caricatura total sobre, já disse, sobre os problemas raciais dos Estados Unidos, sobre o movimento negro brasileiro. A Beatriz Bueno se aproveita disso e elevou essa caricatura até a última potência, certo? Nós vamos aqui, o objetivo do vídeo é fazer 4 notas polemizando com esse tema, firmeza? Vamos à primeira nota, mas antes dela eu vou pedir para o HC colocar aqui um trecho da reação de Beatriz Bueno em relação a esse vídeo do Jones Manuel. Existe no Brasil, crescendo muito, inclusive por ação de aparelhos ideológicos imperialistas como a Fundação Ford e a Fundação Rockefeller, a ideia que no Brasil existe branco e negro, e só. Veja, isso é falso. Evidentemente que eu sei que há um discurso de negar a negritude brasileira, falando de miscigenação. Gente, ele já começou muito bem apontando diretamente o financiamento que existe de ONGs estadunidenses nos movimentos brasileiros, né? A gente teve a notícia de que George Soros, dono da Open Society, enviou 150 milhões de reais ao Brasil no ano passado. O livro do Kabengele Munanga, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, ele também fala que foi inspiração dos Estados Unidos querer agregar os mestiços de negros à categoria negra. No site Brasil Office é possível ver todas as ONGs brasileiras que são financiadas pela Open Society. E aqui, gente, a gente entra numa ala bastante complicada, porque quem paga o jantar escolhe a comida. Tá dentro das críticas de esquerda sempre criticar bilionários, né? E esses super ricos. Porém, essas ONGs são financiadas por esses super ricos. E o que acaba acontecendo, gente, é que as ideologias, tanto do movimento queer quanto do movimento negro norte-americano, elas acabam influenciando todos os debates e todas as esferas que a gente tem aqui no Brasil. E as teorias que essas pessoas criam são em universidades de pessoas que não fazem ideia de como é a fome, a pobreza aqui no Brasil. E é por isso que hoje os debates identitários, eles passam muito longe de olhar para a condição material dos indivíduos e olham cada vez mais para coisas como linguagem, ficar controlando a linguagem dos outros, ficar controlando o comportamento dos outros. Gente, isso aí é achar que o movimento negro é formado por um monte de idiotas, tá? E que não olhou para a realidade brasileira e que sai aí de maneira irresponsável importando ideologias, teorias, elaborações dos Estados Unidos sem olhar para a realidade brasileira. Gente, nem o imperialismo norte-americano tinha interesse, tem interesse de que no Brasil as questões raciais sejam definidas a partir dessas posições binárias. Morre de medo por uma questão muito simples, gente. O Brasil é o país mais negro fora do continente africano, quer queiram ou não. E o maior medo do imperialismo e da burguesia brasileira era de justamente o Brasil não se transformar no novo Haiti. Por isso que aqui foi superioridade racial, tá? Foi do ponto elaborações ideológicas para manutenção das desigualdades raciais e sociais também. Não foi supremacia branca como nos Estados Unidos. Institucionalização do racismo a partir de leis explícitas de segregação racial. Eles não poderiam fazer isso aqui, porque isso aqui poderia dar um novo Haiti. Ou não, mas o medo deles era isso. Ou seja, a burguesia imperialista também é formada por um monte de idiotas. E para que você tenha noção, a organização mais importante do movimento negro brasileiro, depois da Frente Negra Brasileira, foi o MNU, tá? Que foi fundado em 1978, no bojo do ascenso das lutas operárias contra a ditadura militar. E essa organização, o MNU, Movimento Negro Unificado, ela foi fundada também por membros da Convergência, que depois se transforma em Convergência Socialista, que é uma organização trotskista, que ajudou a fundar
o PT e depois organizou o PSTU, que é a organização que eu faço parte. Era uma organização antirracista, socialista e anti-imperialista. Não recebia um centavo do imperialismo estadunidense. E sim, o MNU foi influenciado, sim, pelas lutas negras dos Estados Unidos, sim, Panteras Negras, Martin Luther King, Nação do Islã, sim, foi influenciado, não tinha como não ser influenciado pelas lutas antirracistas dos Estados Unidos, mas também pela luta pela descolonização do continente africano, a luta contra o apartheid na África do Sul, aí tendo a organização de Nelson Mandela, o CNA, e o movimento Consciência Negra do Steve Biko, que era uma grande referência para o movimento negro MNU, em função do Steve Biko mesmo fazendo críticas ao marxismo, mas reivindicava assim um socialismo, tá? Então, é esse o contexto. E o MNU, gente, é uma organização que vai ser monitorada pela ditadura militar, vai ser considerado como um movimento subversivo, e que estava olhando para o Brasil, estava tentando entender a realidade brasileira, e fazendo a leitura dos intelectuais brasileiros para entender a realidade brasileira, como o Caio Prado Júnior, como o Otávio Iane, como Florestan Fernandes, como o Clóvis Moura, que nós temos vários vídeos aqui falando sobre ele, como Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, enfim, uma gama de intelectuais brasileiros tentando compreender o racismo brasileiro. E o MNU foi um dos movimentos que deu uma batalha grande para fazer com que os negros que tinham vergonha de assumir a sua identidade, que buscavam refúgios, não só no termo pardo, mas numa série de outras denominações, assumissem a sua identidade negra. E algumas das lideranças do MNU eram pessoas negras de pele mais clara, como, por exemplo, a Regina, que ainda hoje é uma grande liderança do MNU, o Wilson Honório, que era militante do PSTU e que faleceu esse ano, também eram negros de pele mais clara. E o MNU, gente, não vou tratar do MNU agora, mas o MNU não tinha nada a ver com que hoje palmitagem, colorismo, interseccionalidade. Era um movimento que combinava a luta racial com a luta de classe numa perspectiva socialista, então não tem nada a ver com isso, tá? Outro erro tremendo, gente, essa coisa de dizer que nos Estados Unidos existe um modelo binário, desconhecimento total. E quem popularizou isso aqui foi Ali Camel, tá? Que era diretor de jornalismo da Rede Globo, que quando o tema das cotas raciais, né, ganhou o debate nacional, a Rede Globo completamente contra, e ele vem lançar um livro com o título Não Somos Racistas. E a tese principal do Ali Camel é que aqui o Brasil prevalecia uma democracia racial e que a política de cotas era uma importação do movimento negro, do modelo binário dos Estados Unidos. Gente, o modelo dos Estados Unidos, racial, do censo dos Estados Unidos, é muito mais complexo do que o do Brasil, repito, muito mais complexo do que o do Brasil. Ele parte de 5 raças que eles chamam de raças primárias, tá? Que no Brasil também são 5, tá? Para eles é branco, e branco quase indivisível, isso é importante, negro ou afro-americano, asiático, que pega japonês, que pega chinês, que pega filipinos, etc, etc. Aí pega os ameríndios e pega os autoctones, que são divididos em 3, tá? Que são os autoctones do Havaí, os autoctones das ilhas do Pacífico, e tem um outro grupo também de autoctones. E depois é uma mistura de raça, de etnia, de ascendência, de origem. Gente, é muito complexo, muito complexo. Por exemplo, no censo dos Estados Unidos, os egípcios são considerados como brancos.
Isso. Egípcios são considerados como brancos. Os jamaicanos não são considerados como afro-americanos. Os hispânicos, né, eles não aceitam ser enquadrados como brancos. E qual é a alegação deles? De aproximadamente 17 milhões de hispânicos. Pelo menos 97% desses 17 milhões se reivindicam como de outra raça. Por quê? Porque sair como branco vai esconder as opressões que eles sofrem enquanto hispânicos. Ou seja, nós não temos aqui as mesmas vantagens dos brancos, portanto, nós não podemos ser enquadrados na categoria branco. A mesma coisa em relação aos árabes também, que é a mesma posição em relação aos hispânicos, tá? Então é muito contraditório. É muito complexo e nem sempre foi o mesmo modelo, porque ele muda ao longo do tempo, porque tem a ver com a realidade objetiva, porque tem a ver com a realidade concreta. É uma imposição do Estado norte-americano para tentar manter a dominação de classe e de raça, mas também tem uma reação daqui para lá, como é o caso dos hispânicos, como é o caso, por exemplo, dos árabes, mas é muito contraditório e não tem nada, mas absolutamente nada a ver com essa caricatura. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Bem diferente da caricatura que a Beatriz Bueno faz, apoiada no Jones Manuel, que é uma afirmação de que o movimento negro brasileiro importa o modelo dos Estados Unidos. Eu diria que o modelo da Beatriz Bueno, e aí eu queria separar ela enquanto figura pública daqueles que, por um motivo ou outro, são adeptos, se reivindicam do movimento de parditude, tá aqui, eu estou polemizando com a principal liderança desse movimento, tá? O modelo dela se aproxima perigosamente do modelo que foi utilizado na África do Sul durante o regime do apartheid, chamado do Grande Apartheid. O que foi esse projeto? Logo depois que o apartheid foi instituído, em 1948, eles criaram a política do chamado Pequeno Apartheid, que era a construção de vários bantustões, que eram territórios que separava os africanos, separava os bantus, que eles chamavam dos negros, em praticamente 8 territórios, que depois se expandiu por 10, era mais uma segregação física, como dos Estados Unidos, de impedir com que a população negra tivesse acesso aos bairros, tivesse acesso aos territórios dos brancos. Para sair, tinha que ter o passe, autorização. Em razão disso, mais de 600 mil pessoas chegaram a ser, por exemplo, presas, detidas, etc. O problema é que essa política ela foi perdendo força à medida que a África do Sul foi se industrializando, que a África do Sul foi se urbanizando. Ou seja, a força de trabalho que o regime do apartheid teve que utilizar era a classe operária negra, que, portanto, tinha que sair dos bantustões. E esse processo de proletarização dos negros da África do Sul foi gerando um sentimento de unidade classista. Ou seja, ali se combinou raça e classe. A luta por melhores condições de trabalho, a luta por condições salariais, ela se combinava também com a luta contra o regime do apartheid por igualdade racial e se transformou numa grande ameaça. Combinado a isso, o contexto era de enfraquecimento do imperialismo pós-Segunda Guerra Mundial, da luta por independência de Angola, Moçambique, Botsuana e a formação de governos negros, ainda que mais à frente esses governos vão se degenerando, mas governos negros. Isso
deixou o regime do apartheid e essa política do pequeno apartheid enfraquecida. E aí é que entra em cena uma liderança do Partido Nacional Africano, que foi o partido que institucionalizou o apartheid em 1948, que é o Pieter William Botha, ou simplesmente PW Botha, que foi uma das lideranças desse partido, foi parlamentar por esse partido, foi ministro por esse partido e foi presidente por esse partido. Qual foi a política deles? Foi de transformar os bantustões em micro-estados. Isso mesmo, micro-estados. Com que objetivo? De valorização das experiências, das culturas, né, para dividir o povo negro. Criaram, inclusive, etnias artificiais, dando a entender que estava dando independência para microestados dentro do regime do apartheid e dividiram a população negra em vários grupos étnicos, em vários grupos linguísticos, até a forma do trabalhador negro se relacionar com a sua família já era motivo para que ele fizesse parte de um outro grupo étnico. E qual era o objetivo central? Voltar ao que havia acontecido no século XIX, em que os bantus entraram em guerra em função de problemas, de diferenças culturais que existiam entre eles, e retornar ao passado. Com que objetivo? Quebrar com a unidade negra e de transformar os negros, que era a maioria absoluta da África do Sul, em minoria do ponto de vista populacional, já que estavam praticamente fragmentados em vários grupos étnicos, e do ponto de vista também político, ou seja, o objetivo do grande apartheid, do PW Botha, que foi militante de organizações nazistas na Europa, foi um dos primeiros a fazer uma elaboração do Estado Nacional, não só a partir do território, ou seja, a nação não se construía a partir do território, mas a partir da raça. Ele utilizou essa política de valorizar a diversidade, de valorizar as vivências, de valorizar as singularidades, como se estivesse efetivamente valorizando a diversidade do povo negro. E, na verdade, ele estava utilizando isso para enfraquecer a unidade que estava sendo construída, sobretudo entre a classe operária africana, em função do processo de urbanização e de industrialização do país. Veja, e essa unidade, né, ela estava sendo construída e aí dirigida, evidentemente, pelas principais organizações negras da época, que era o CNA de Nelson Mandela e o Consciência Negra de Steve Biko, no que pese as diferenças entre eles, né? Mas eles estavam construindo uma unidade não em base à cor da pele, em base às vivências, em base aos dialetos, mas em base à experiência histórica, da experiência com a escravidão, da experiência com o colonialismo, da experiência com o racismo, da experiência com o regime do apartheid. Era isso que unificava todos eles. E agora um elemento a mais com o processo de proletarização da população negra, que se vê enquanto parte de uma mesma classe. Era assim que estava sendo construída a unidade. E o PW Botha utiliza as leis das pátrias bantus e do grande apartheid para quebrar essa unidade, alegando a importância da diversidade justamente para transformar os negros em minoria populacional e minoria política. E digo, a Beatriz Bueno perigosamente caminha na mesma direção. Não vou afirmar aqui, não vou ser irresponsável em afirmar aqui que ela importa o modelo da África do Sul, tal como ela e o Jones Manuel falaram em relação ao movimento negro brasileiro, mas o modelo
que ela utiliza, a metodologia que ela utiliza, a política que ela utiliza se aproxima perigosamente do modelo, do projeto do grande apartheid da África do Sul. E vejam, gente, a Beatriz Bueno, ela faz duas acusações ao movimento negro, dentre várias outras, né? Uma é que é o movimento negro que silencia os pardos, nunca é de cima, ela pouco faz crítica aos racistas, ou ao principal movimento negro. E o outro é que o movimento negro acusa ela de estar inventando categorias, etc. Não acho. Tá? Se o movimento negro falar isso, eu não acho. A elaboração da Beatriz Bueno, ela tem um contexto histórico, e é o Estado Novo de Getúlio Vargas. O termo pardo no Brasil, ele é utilizado pela primeira vez na Carta de Pero Vaz de Caminha, não para caracterizar a miscigenação, mas para caracterizar os povos indígenas. Depois ele aparece aí, a primeira vez que aparece no censo é 1872, um ano depois da aprovação da Lei do Ventre Livre, quando já está se discutindo aí um projeto de Brasil branco, tá? De embranquecer o Brasil. Isso aí não é só depois da abolição da escravidão, não. Então já entra aí o pardo, de diluir o máximo possível negros indígenas nesse contexto. Depois ele some aí depois da abolição da escravidão, mas ele vai retornar no Estado Novo, no censo do Estado Novo, e é muito interessante, porque o Estado Novo é ali que está se discutindo com muita força a questão da identidade nacional, tá? E a ideia central, e eu tenho vários vídeos aqui que trata disso, é que a identidade nacional brasileira tem que ser uma identidade branca. Ou seja, negros e indígenas seriam a negação da identidade brasileira. E é interessante que nesse período o Estado Novo coloca uma série de restrições a migrações para o Brasil, imigrantes que não fossem de origem branco-europeia. Tá? Então tem toda uma política. E retoma o censo, o termo pardo, ele ganha uma importância muito grande. E quem são os pardos no Estado Novo? É a mesma caracterização que a Beatriz Bueno faz, todos os mestiços. Todos os mestiços. Aqueles chamados negros bem retintos, né, eram os pretos. Os outros, bastou ter a pele um pouco mais clara, já era considerado como mulatos, como pardos. E os pardos com a pele mais clara ainda eram brancos. Por isso que os brancos, à época, chegaram a ser praticamente 60% da população brasileira, e os negros 10 ou menos de 10%. Por que eu falo mestiços, entre aspas? Porque eu pergunto, o que é mestiço? O que é ser mestiço para Beatriz Bueno? Por exemplo, na concepção dela, eu sou um negro porque eu tenho a pele mais escura do que a dela. Portanto, tenho vivência diferente da dela. Ela é uma mestiça porque tem a pele mais clara. Então, a ideia que se passa é de que o pardo é o negro de pele mais clara. Não é isso. No Estado Novo, o mestiço significava a negação da identidade negra e indígena. Negros e indígenas se diluíram numa não identidade, que era a do mestiço, dentro desse projeto de construção de uma identidade branca no Brasil. Branca. E veja, o meu pai, falecido pai, ele é de 1920, tem a pele um pouco mais clara, tinha a pele um pouco mais clara do que eu. Sabe como é que está na certidão de nascimento dele? Pardo. A minha mãe tinha a pele mais escura do que a dele, da minha cor. Sabe como é que tem na certidão de nascimento dela? Pardo. Sabe como é que tem na minha certidão de nascimento original, eu que nasci em 1970? Pardo. Todos os meus irmãos que têm a cor mais ou menos parecida com a minha, não é igual a de Beatriz Bueno, nós somos pardos, porque significava a negação da identidade. Não era só os negros de pele mais clara. E se vocês forem identificar aí os seus avós, bisavós, pais, que mesmo com a pele da cor da minha, isso era parte de um projeto de nação. A par de
parditude, a parditude ou pardo, parditude é o que a Beatriz fala, os pardos, era a diluição da identidade negra e indígena no Brasil. E por que isso? Por causa do contexto histórico. Se você não entende o contexto histórico, você vai biologizar o racial, porque é o contexto pós Segunda Guerra Mundial, de enfraquecimento do imperialismo, de luta pela independência dos países africanos, que está combinada a luta política contra a luta contra o racismo, luta contra o apartheid, a luta contra o racismo nos Estados Unidos. O tema racial passou a ser um tema perigosíssimo para a burguesia brasileira. Se identificar enquanto negro seria perigosíssimo. Por isso que nesse contexto eles tinham que fortalecer a ideia de mito da democracia racial. Justamente, e utilizar o pardo, que seria o negro, né, de maneira não só de pele mais clara, mas das pessoas da minha cor também, como amortecedor da luta de raça e da luta de classe. Era parte do projeto de país naquele contexto. E veja que contradição interessante. Essas categorizações sempre foram feitas de cima para baixo, por etnógrafos, por antropólogos, por intelectuais ligados ao Estado, ligados à burguesia, ligados a esses regimes racistas. Seja nos Estados Unidos, seja na África do Sul, seja no Brasil. O que faz o movimento negro no Brasil e na África do Sul também? Ao perceber que todos são vítimas do racismo, independente da pigmentação da pele, mas todos são vítimas do racismo, ainda que em proporções diferenciadas, mas vítima do mesmo racismo, busca construir a unidade por baixo, a partir de uma identidade coletiva que não é para mera contemplação pequeno-burguesa, mas para enfrentar algo objetivo, que é o racismo. E o que faz a Beatriz Bueno? Ela pouco questiona as elaborações que vêm de cima para baixo, muito pelo contrário, a que ela apresenta se aproxima muito da elaborada durante o Estado Novo, que era um regime semi-fascista, que tinha como propósito diluir os negros para construir uma identidade nacional pautada no grupo racial branco. Veja a contradição. Quem que ela mais questiona? O movimento negro. Não é que o movimento negro não tem que ser questionado, pelo contrário, tem vários vídeos aqui questionando. Mas esse questionamento ao movimento negro tem um objetivo concreto que eu vou trabalhar um pouco mais à frente. Mas veja, por que não se questiona a diversidade entre os brancos? Por que os brancos aparecem praticamente como um grupo homogêneo? Veja, o italiano não é igual ao alemão, o alemão não é igual ao espanhol, o espanhol não é igual ao irlandês, que não é igual ao inglês. A cor da pele deles, inclusive, não é igual. O próprio Marx, por exemplo, tinha a pele mais avermelhada, que era alemão e era chamada do velho Mouro. Mas não se questiona, pelo contrário, o grupo branco é um grupo indivisível. A branquidade ou branquitude, ela é praticamente inquestionável. Certo? É inquestionável. Não se fala da diversidade entre os brancos e, portanto, não pode ser considerado como branco. Está se questionando a diversidade dentro do grupo racial negro. Dentro do grupo racial negro. Olha que contraditório, porque isso tem um objetivo que é parte da última nota que nós vamos discutir aqui, que é de transformar os negros brasileiros numa minoria política e populacional. Para a gente fechando aqui o nosso vídeo, última nota. Veja, uma coisa, gente, são as interpretações que se tem dos fatos históricos, dos dados estatísticos, dos números. Beleza, podem ser os mais variados possíveis. Outra coisa é a negação dos fatos históricos, a negação dos dados, a negação dos números. No meu ponto de vista, a Beatriz Bueno e o seu projeto Parditude é negacionista. Explico para efeito de comparação. O Brasil foi incontestavelmente o país que mais recebeu africanos na condição de escravizados. Mais de 40
da população de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. Os Estados Unidos receberam menos de 4%, certo? Ou seja, o Brasil recebeu 10 vezes mais africanos escravizados do que os Estados Unidos. Pelo modelo defendido pela Beatriz Bueno, o Brasil, o país mais negro fora do continente africano, se transformaria do dia para a noite num dos países menos negros das Américas. Os Estados Unidos hoje tem uma população negra de 12%. A população só de pretos no Brasil, de acordo com o IBGE, seria de 10%. Se transforma os pardos num grupo racial específico, os negros se transformam numa minoria absoluta, enquanto os brancos intocáveis são 43%. Gente, isso não é ideologia, isso não é teoria, são números. Números é matemática e a conta não fecha. Ou seja, o modelo da Beatriz Bueno seria o acabamento teórico e político da política de branqueamento defendido no final do século passado por gente igual Oliveira Viana, que fracassou do ponto de vista físico, mas receberia agora o seu acabamento político e ideológico. Simplesmente isso. Se a favela não venceu, Oliveira Viana venceu. Paz entre nós, guerra aos senhores.